Bom, já está gravando aqui, meninos, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre mutações e reparo dessas mutações, como que ocorrem esses mecanismos de reparo. Na verdade, hoje não. Hoje a gente vai falar só de mutações. Essa aula é uma aula contínua, mas ela vai ser dividida em duas partes, igual a aula passada. Então, a primeira parte, que é a aula de hoje, eu vou falar só sobre mutações, então, o que são essas mutações, como que elas são geradas. E na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre mecanismos de reparo. Outra coisa, os meninos que são monitores já corrigiram as atividades de vocês. Então, as atividades que vocês foram fazendo. A única coisa que não está lá corrigida ainda é a pesca, que eu ainda estou corrigindo. Assim que eu terminar de corrigir, eu libero a nota de todo mundo, tá bom? E aí, mas é bem tranquilo. E aí eu libero para vocês lá no sistema. Logo depois, os meninos já vão começar a corrigir a atividade de ontem. Não, o TBL ainda eles não começaram a corrigir, o TBL. É porque eu fico com as pescas e os meninos ficam com as atividades. Então, o TBL, a parte individual, ele mesmo já pegou a quantidade o próprio programa do Kahoot pega a quantidade de acertos que vocês tiveram e dá a nota. Então, pela quantidade de acertos, vocês têm a nota. E em grupos, os meninos vão corrigir. Aí é rapidinho, porque os meninos... Mas como eu vou fazer um outro TBL, só vou pedir para eles corrigirem depois do segundo TBL. Vou ainda fazer um TBL para vocês, com a parte de mecanismo, reparo e recombinação. E aí, juntando esses três assuntos, vou fazer um outro TBL e aí eles corrigem para vocês. Outra coisa que eu queria ver com vocês é que vocês se dividissem em grupos para os seminários. Então, eu vou passar para vocês os seminários, os artigos dos seminários, e eu queria que vocês me mandassem o nome dos grupos. Serão trios, da mesma maneira que o TBL de ontem. E aí, vocês que vão escolher, tudo certinho. Mas eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, vocês me respondam lá no Google Sala de Aula quem vão ser os membros de cada grupo 1, grupo 2, na próxima aula a gente sorteia os artigos. Aí eu mando os artigos para vocês, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Alguma dúvida sobre isso? Não? Então vamos lá. Deixa eu começar aqui a compartilhar. Beatriz aí, no último segundo. Então, vamos lá. Opa. Bom, meninos, então a aula de hoje a gente vai falar sobre o mecanismo, mutações, então como que ocorrem essas mutações e quais são os mecanismos de reparo, porque assim, não é toda mutação que ela vai ficar. Então, assim, a gente está sujeito a mutações a todo momento. Só que, claro, se toda mutação que a gente tivesse sujeito, a gente basicamente tivesse algo que fosse para frente, a gente seria praticamente organismos totalmente diferentes. Então, toda vez que existe uma mutação, existe um mecanismo que está relacionado a tentar reparar. Claro que as mutações elas vão acontecer, elas podem passar por esse mecanismo de reparo, mas as taxas que isso acontecem no nosso DNA são muito, muito, muito baixas. Então, para que uma mutação ela persista, você precisa de muita coisa para acontecer. Hoje a gente, como eu estava falando lá no começo da aula, hoje a gente vai falar basicamente de mutação. E na próxima segunda, a gente fala de reparo do DNA, entendeu? Então, deixa eu aqui botar meu laserzinho. Nossa, como eu fiquei uma semana sem dar aula para vocês, deixei a aula gravada, estou sentindo até o peixe fora d'água, assim, parece que há anos que eu não dou aula, assim, só faz uma semana que eu não dou aula para vocês. Então, meninos, toda célula, ela necessita de um funcionamento correto dos seus genes. Então, a gente tem milhões de genes, e dentro desses genes, toda aquela maquinaria, ela precisa funcionar perfeitamente. Então, qualquer mudança naquela maquinaria funcionando pode vir de um dano. Então, esses danos podem ser nos sítios que codificam as proteínas, ou seja, na sequência da própria proteína. Pode estar, por exemplo, nas regiões que, às vezes,
está relacionado a controlar a expressão. Então, às vezes, você não tem uma mutação porque o gene da proteína está alterado, mas você pode ter, muitas vezes, uma alteração naquelas sequências promotoras e operadoras do gene. E aí você não consegue, muitas vezes, que aquele material ele consiga ser expresso, porque as enzimas não vão conseguir se ligar naquele local, porque o sítio de reconhecimento não é mais o mesmo. E você também pode ter problema se você tiver um problema no processamento. Então, se justamente naquelas regiões que estão ligadas ao splicing, você tiver mutações, e aí você não vai conseguir tirar o intron e permanecer somente os exons, você também vai ter uma proteína alterada. Então, esses danos podem vir em consequência de todos esses processos. Todos esses danos podem ser chamados de mutação. Uma mutação nada mais é do que uma alteração na sequência do nucleotídeo de uma molécula de DNA. Ela pode acontecer em qualquer micro-organismo, de vírus a seres humanos, e muitas vezes essas mutações, elas são ligadas muitas vezes ao processo evolutivo, e é o que a gente está vendo no coronavírus. Então, essas variantes que vão surgindo é justamente por causa de mutações que acontecem na sequência do DNA. E aí, até que chega um momento que essas mutações podem acontecer, que elas podem ser um sinônimo, muitas vezes, de uma melhor adaptação do vírus, que é o que está acontecendo com o corona. Então, essa adaptação, ela pode, muitas vezes, fazer com que o vírus ele se multiplique mais, ela pode fazer com que ele se ligue melhor a uma célula, pode fazer com que ele se replique mais, ou que ele induza mais respostas, ou até mesmo que ele não funcione. Então, a gente está conhecendo muito a variante que infecta, mas também existem mutações que podem acontecer fazendo que o vírus deixe de mutar. E uma outra coisa é que muitas vezes essas mutações nos vírus fazem com que eles saiam, muitas vezes, de hospedeiros que são animais e venham para humanos. E isso a gente tem visto em várias doenças. Não só o coronavírus, que existe alguns indicativos que ele tenha vindo do morcego, o outro que ele tinha visto de um outro animal, que eu esqueci agora o nome do animal, que é uma outra teoria que ele tenha visto. Mas a gente tem, por exemplo, H1N1, que vem de aves. H1N1 ou H1N1 é de porcos. Não, mentira, H1N1 é de aves. E a gripe suína, que veio de porcos, por exemplo. Então, esse vírus é adaptado a um tipo de célula, que é uma célula de um outro animal, e por uma mutação ele acaba conseguindo se aderir a uma célula humana. E aí ele consegue permanecer causando uma doença. Mas também o inverso pode acontecer. Por exemplo, durante muitos anos foi visto que algumas mulheres que eram profissionais do sexo na região da África do Sul, elas, por mais que elas tivessem contato de risco com HIV, elas não adquiriram. Elas não adquiriram. Aí, quando foram ver o genoma delas, viram que elas tinham a molécula que o vírus usa para entrar na célula humana alterada. E aí o vírus não conseguia se infectar. E da mesma maneira com SARS-CoV. Estão vendo algumas coisas que podem também levar a esse processo. Principalmente porque, às vezes, você pega pessoas de mesma família, que essas pessoas tiveram contato, mas uma pegaram e outra não pegaram. E aí estão tentando, tem um grupo muito forte da genética da USP, que está tentando entender se é alguma mutação em algum receptor que esse indivíduo pode ter. Então, essas mutações, elas são alterações ou modificações dos genes ou do cromossomo, no entanto, que elas acarretam variações que são hereditárias. É diferente de um outro conceito que é o SNP, que são os polimorfismos, que são mudanças que podem acontecer principalmente nas sequências codificadoras ou muitas vezes nas sequências reguladoras, que elas não vão alterar a proteína, mas elas vão alterar a expressão daquela proteína, e aí isso está mais relacionado a outros processos. A gente vai falar de SNPs mais para frente, principalmente quando a gente falar na engenharia genética, que a gente vai entender um pouquinho melhor o que são esses SNPs ou polimorfismos. Então, se o material genético ele fosse perturbado com uma frequência, a variação genética que a gente teria
não ter a variação genética necessária para permitir uma evolução, ela seria perdida ou muitas vezes novas espécies não teriam surgido. Ou seja, muitas vezes essas mutações elas também estão ligadas aos processos evolutivos. E, teoricamente, a gente vai evoluindo e a base da evolução, muitas vezes, é determinadas mutações e é determinadas ausências de mecanismos de reparo. No entanto, a biodiversidade que a gente tem, ela se mantém justamente pelo equilíbrio entre essas duas coisas, entre taxas de mutação e taxas de mecanismo de reparo. Se a gente tivesse muita mutação, a gente teria uma evolução extremamente descontrolada, e aí as espécies provavelmente seriam tão evoluídas que elas poderiam levar a uma não existência. Por exemplo, é o que acontece muito com as bactérias, porque as bactérias elas têm altas taxas de mutação, mas, assim, muitas vezes a grande maioria dessas mutações não são benéficas para elas, e poucas são as mutações que vão levar a uma evolução. Essas mutações, e é uma coisa que a gente já falou na genética, elas podem ser tanto das linhagens germinativas quanto em linhagens somáticas. Na linhagem germinativa, ela simplesmente ela vai levar um mutante e essa mutação na linhagem germinativa pode levar a uma progênie, ou normal, ou uma progênie alterada. Se essa mutação for em um tecido somático, normalmente ela não é passada para frente. Ela pode resultar no que nós chamamos dos cânceres. E, dependendo, pode ser passado ou não. Ok? Bom, esse slide a gente, inclusive, já viu na aula da genética, quando a gente fala de uma mutação. Essa mutação, ela pode ser cromossômica, que é o que a gente viu na genética, as alterações nos cromossomos, nos números de cromossomos, na estrutura dos cromossomos, e as mutações gênicas, que é o nosso foco principal aqui, que é a alteração nos genes. Então, que altera principalmente a estrutura dos genes. Mas vamos relembrar um pouco das mutações cromossômicas. Quando a gente fala de mutações cromossômicas, elas podem ser ou numéricas, onde você tem uma mudança no número de cromossomos, e aí você tem aquele processo das triploidias, das euploidias, onde você altera números totais de cromossomos, ou você pode ter justamente as aneuploidias, onde você altera apenas um par de cromossomos. Então, normalmente, ao invés de você ter um par, você ou vai ter um trio de cromossomos ou apenas um cromossomo. E aí é onde você tem os indivíduos, que são as trissomias, a mais clássica que a gente viu, que é a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, ou até umas monossomias, que é, por exemplo, a síndrome de Turner, onde o indivíduo tem apenas um cromossomo do tipo X. Então, essas mudanças, elas são muito mais vistas na genética do que porque elas vão acarretar mudanças do indivíduo completo, e principalmente na hereditariedade, do que mesmo na biologia molecular. Além disso, quando a gente ainda fala das mutações cromossômicas, a gente tem as mutações estruturais. E essas mutações estruturais, ela pode levar a uma inversão de um determinado gene. Então, o gene, ele simplesmente muda de lugar, ele muda de posição. E a gente vai ver mais para frente, daqui a 2 aulas, como que isso pode acontecer, principalmente pela presença de transposons. Isso pode acontecer, mas não é algo muito comum. Você pode ter deleções, como, por exemplo, acontece na síndrome de Cri-du-Chene, e aí você tem uma perda de um segmento cromossômico, ou você pode ter uma duplicação. Então, muitas vezes, aquela parte ela é duplicada inteira, e aí também pode acontecer uma adição de cromossomos. Você deve pensar, Lucas, mas ter adição pode ser muito melhor do que ter perda, mais ou menos, porque muitas vezes em uma adição você vai ter excesso de produto gênico, e excesso de produto gênico é tão danoso quanto, por exemplo, a ausência. A mesma coisa, as inversões. Você fala assim, Lucas, inverteu, mas inverteu e não tem mais o gene continua lá. Não se esqueçam, que lembra que os genes, eles são transcritos no sentido 5 linhas, 3 linhas. Se você altera, a enzima não vai conseguir ler a proteína daquela maneira, porque alterou o jeito que aquela proteína vai ser lida. Entendeu?
E até mesmo, Lucas, mas e as translocações? Só está mudando de um lugar para outro. Lembre-se que a gente vai falar ainda, mas conjuntos gênicos, eles são muitas vezes regulados pela sua localização. A gente vai ver isso em regulação de expressão gênica, então por isso que pode alterar também. Mas vamos falar do que é de nosso interesse. Nossos interesses é justamente as mutações gênicas. Então, quando acontece um determinado gene, alterando genes individuais e principalmente alterando a estrutura gênica. Porque lembre-se que se eu alterar uma estrutura de um gene, eu basicamente também estou alterando a estrutura da proteína, que é o produto final. Então, como que a gente classifica essas mutações? A gente pode classificar, muitas vezes, como mutações pontuais, onde envolve apenas um único nucleotídeo, ou não pontuais, quando tem vários nucleotídeos dentro daquele gene que pode ser alterado. Além disso, a gente pode classificar elas como mutação conforme a ativação ou inativação. Por exemplo, normalmente, eu tenho um gene que ele é ativo, ele funciona. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma mutação, muitas vezes, ela não vai alterar ali com que a proteína, com que o gene não funcione. O gene vai continuar funcionando, ele vai continuar sendo produzido. Só que a proteína que foi alterada não vai ser mais uma proteína ativa. E a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Então, uma das classificações é chamar essas mutações de mutações diretas, ou seja, onde você inativa aquele gene. E aí você vai ter uma alteração fenotípica. E a outra coisa é as mutações reversas, que são genes que normalmente são inativados, e aí, pela mutação, eles se tornam ativos. E aí, dependendo da célula, se aquele gene, aquele produto gênico não é necessário para aquilo naquele momento, vai alterar toda a homeostase daquela célula, toda a homeostase daquele tecido. Então, nas mutações pontuais, onde você tem alteração de um único aminoácido, eu posso ter uma classificação dentro delas. Eu posso ter mutações que são de substituição de base, onde essas substituições podem ser tanto de transições quanto de transversões. As transições são aquelas onde eu troco uma purina por uma purina. Então, eu troco uma guanina por uma guanina. E as mutações também, elas podem ser de pirimídicas para pirimídicas, onde eu troco uma timina por uma citosina por uma timina. Mas elas podem ser também de transversões, onde eu altero, principalmente, a presença de uma purina por uma pirimidina. Então, eu posso, muitas vezes, alterar uma adenina por uma citosina, ou uma guanina por uma timina. Entenderam? Então, além dessas trocas de purinas por purinas, do tipo transição e transversão, eu posso ter ali uma substituição, muitas vezes, de uma adição de um nucleotídeo, que às vezes ele não estava ali presente, ou muitas vezes eu posso ter uma deleção de um nucleotídeo. Então, por exemplo, se aqui eu tiver uma adição, vocês concordam que a leitura aqui foi feita totalmente errada? Por que a leitura foi feita totalmente errada? Porque a gente viu na tradução que a leitura ela é feita através de trincas. Deixa eu vir aqui com a minha caneta, aqui rapidinho. Que a leitura ela é feita através de trincas. Então, primeiro eu leio esta trinca e depois eu leio esta trinca. E aqui vai dar um aminoácido. E aqui vai dar outro aminoácido. Se eu tiver uma deleção, aqui eu vou conseguir uma trinca, e aqui a minha trinca está totalmente alterada. Na verdade, desde aqui a minha trinca está totalmente alterada, porque a guanina foi retirada daqui. Então, se aqui eu tinha um aminoácido do tipo A, aqui eu posso ter agora um aminoácido do tipo B. Então, eu estou mudando, e aqui eu ainda não sei que aminoácido que eu vou ter aqui. Entendeu? Porque eu preciso saber como que vai continuar. Aqui também altera totalmente. Não altera o primeiro códon, mas o segundo códon está totalmente alterado, e isso vai resultar
uma proteína totalmente alterada. Porque aqui eu continuo tendo o aminoácido tipo A, eita. No entanto, aqui eu não vou ter mais o A, aqui eu vou ter um C. Entendeu? Então, eu altero totalmente a minha proteína, a minha leitura dessa proteína. Da mesma maneira que se eu adicionar um nucleotídeo totalmente diferente. Por quê? Porque a gente sabe que o conjunto daquelas trincas é o conjunto de uma informação. Então, aqui, ele dá esse exemplo que é bem legal aqui. Então, ele coloca, the cat saw the dog. Então, como se ele tivesse visto palavras em trincas. Então, o gato viu o cão. Por exemplo, se eu tiver a troca de uma letra aqui, então, ao invés de eu ter o C, eu troco por um B, a informação já é totalmente diferente. Não é mais o gato que viu o cachorro, é sim o morcego. Então, deixa de ser o the cat saw the dog e passa a ser the bat saw the dog, ou seja, quem viu não foi mais o gato, foi o morcego. Aqui também, se eu mudar aqui nesse pedaço, o gato deixa de ter a mesma visão. Então, antes o gato aqui, ele via o cachorro, o dog. Aqui ele vê o hog. E o hog nada mais é do que um porco. Então, o gato viu o porco. Se eu alterar aqui, por exemplo, ele não viu mais o sol, ele não viu, ele sentou. Então, o gato se sentou no cão. Então, é exatamente isso que acontece que quando você tem alterações de nucleotídeo. O produto final, que é o conjunto dessa informação, é totalmente diferente. Aqui eu tive uma mudança, desse lado eu tive uma mudança. Aqui eu tive ganho ou perda. Então, quando aqui, por exemplo, eu tenho a perda desse H, então aqui, ó, the loss of H, então o H sai daqui, a frase fica totalmente sem sentido. O gato, ele não viu mais o cão. O gato viu o og vermelho. O que é o og vermelho? Tem nada a ver. E é a mesma coisa para uma proteína. Aqui, por exemplo, a perda do C do Cats. Então, quando tem essa perda, vira o Whats na cabeça do. O que é isso? Se você pegar alguém conversando com você falando isso, você vai achar assim, minha filha, tu está tendo um derrame, porque não faz sentido o que tu está me falando. E é a mesma coisa para a célula. A mesma coisa aqui pela adição. Então, aqui, houve adição desse Z aqui, e aí o gato viu o Z-Dog, o Zog-G. The cat saw the Zog-G. Sei lá o que é isso. Então, você vai assim, meu Deus do céu. E a mesma coisa que acontece. Então, por exemplo, para vocês terem um exemplo, por exemplo, uma das doenças que a gente conhece muito é a anemia falciforme. A anemia falciforme é simplesmente uma troca de uma adenina por uma timina. E aí, ao trocar uma adenina por uma timina, você troca o aminoácido de uma glutamina por uma valina. E aí, isso que acontece com a célula. Ela perde aquele formato clássico e ganha esse formato falciforme, onde muitas vezes ela não consegue levar as trocas de oxigênio. Então, é simplesmente a alteração de um nucleotídeo, de um A por um T, que altera toda a função daquela célula. Isso por quê? Porque a proteína que leva o arcabouço daquela célula está totalmente alterada. Então, por exemplo, quando você tem, muitas vezes, aqui você tem uma sequência normal, aqui embaixo você tem uma sequência já alterada. Então, você já teve uma adenina aqui mudando. Então, você vai mudar somente este conjunto de aminoácidos. Agora, quando você tem uma deleção, você pode ter deleção sem desvio de leitura. Por que sem desvio? É porque você perde uma trinca inteira ou com desvio. Por que com desvio? Porque aqui continua normal, ACT, GGG, o C permanece, mas o AC não permanece. Então, a trinca agora vai virar
CCT. Então, você teve um desvio de leitura. E quando você tem uma inserção, você altera toda a leitura. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ACT, que era normal. Eu tenho um T que entrou aqui, então não é mais GGG, e sim GTG. Agora, o G que estava aqui, normal, passa para a próxima trinca, vira GCA, CCT, e o A que vai agora ligar. Ou seja, a leitura está totalmente alterada naquele processo. Então, a proteína é totalmente disfuncional. Então, aqui, a gente novamente mostrando. Então, por exemplo, aqui eu tenho o DNA, um DNA normal, que tem metionina, alanina, serina, estona, não é estona, gente, perdi qual aminoácido, que é esse? Histidina, treonina, e aí, o que vai acontecer? Quando você tem a perda de um aminoácido, então aqui eu tinha esse G e C aqui, esse G e C, então ele é perdido. Ao ele ser perdido, ele sai daqui. Ó, neste local, depois do TT, vem justamente o AT. E aí eu altero todo o restante da minha leitura. Eu ainda tenho metionina, eu ainda tenho alanina, mas daqui para frente, da onde houve a deleção para frente, está tudo alterado. A mesma coisa se eu tiver uma inserção. Então, nesse local, aqui logo depois desse T e desse A, deixa eu até apagar aqui para ficar mais fácil que vocês conseguirem enxergar. Então, logo depois desse T e desse A, nesta região aqui, vai ter a adição de uma outra timina. Então, vai aqui uma terceira timina aqui, e aí, novamente, a minha proteína ela é mutante e ela altera. Então, eu ainda continuo com a metionina, ainda continuo com a alanina, porque aqui ainda não houve mudança. Mas a partir daqui, eu não tenho mais serina. Eu vou ter fenilalanina e outros aminoácidos que não tem mais nada a ver com a minha proteína, fazendo com que essa proteína seja totalmente disfuncional, tanto nessa condição como nesta condição aqui também. Então, por quê? Porque isso daqui não é o que era esperado, ok? Bom, quando a gente fala dessas mutações, essas mutações elas podem ser espontâneas, elas podem acontecer naturalmente na nossa célula, é por isso que a gente tem os mecanismos de reparo. Mas, nossa, Lucas, como assim naturalmente? Por quê? Porque toda vez que a DNA polimerase ela inserir o nucleotídeo, ela pode errar. E ao ela errar, essa mutação pode acontecer. Isto não é tão frequente, porque a gente tem os mecanismos de reparo. Mas, a cada 10 a sétima nucleotídeos que a DNA polimerase vai inserir, ela vai errar. Mas, graças a Deus, a gente tem os mecanismos de reparo para que isso tudo não se perpetue, senão a gente seria indivíduos totalmente mutantes, entendeu? Mas essas mutações, elas também podem ser do tipo induzidas. Então, muitos agentes são indutores dessas mutações. Então, a gente sempre fala assim, tal coisa dá câncer, tal coisa leva a câncer, tal coisa leva a câncer. O que é o câncer? Nada mais é do que uma alteração de nucleotídeo que você pode ter devido a um agente. Então, por exemplo, e aí essa alteração pode ser justamente em genes que estão ligando no controle celular, e isso seja de uma maneira extremamente descontrolada, gerando uma célula tumoral e um tecido tumoral. Esses agentes indutores podem ser, por exemplo, físico. Exemplo, radiação. Então, raio-x, radiação ionizante. Por que o rapaz que trabalha tirando o raio-x, ele fica todo paramentado? Porque ele está exposto ao raio-x a todo momento. Além disso, ele ganha a mais no salário dele um adicional que nós chamamos de adicional de insalubridade, justamente porque ele está envolvido em radiação. Da mesma maneira, você pode ter agentes químicos também. Então, agentes alquilantes, como, por exemplo, o brometo de etídeo, que a gente usa no PCR, que ele se liga ao DNA, ele pode muitas vezes causar mutação. Acridinas, que também a gente usa em técnicas de biologia molecular, também pode causar esses processos. Vírus, como agentes biológicos, transposons, todos eles podem causar esse tipo de alterações que são induzidas. Bom,
Uma outra maneira que a gente pode classificar essas mutações são justamente pela natureza molecular, ou seja, pelo que está acontecendo ali naquele processo, pelo qual resultado que você vai ter dessa alteração, ou, muitas vezes, qual é o agente causal. Então, a gente vai falar de todas elas. Então, vamos começar, então, pela natureza molecular. Uma coisa que pode acontecer é o que nós chamamos de tautomerização dos nucleotídeos. Essa tautomerização é algo que vocês viram em química orgânica, e eu, assim, tenho muito problema com química orgânica, não vou saber explicar exatamente. Mas eu sei que é a inserção, muitas vezes, de grupos, levando com que aquele material deixe de apresentar a sua forma aceto e passe a apresentar a sua forma enol. Assim, tá, beleza, Lucas, o que significa isso? Significa que, muitas vezes, você tem uma guanina normal, a gente viu que a guanina normal, ela se liga com uma citosina. No entanto, uma guanina tautomérica, ela pode sofrer um processo de tautomerização, então ela acaba adquirindo, acontece a mudança desse hidrogênio de uma região para outra, e aí isso vai fazer com que ela deixe de se ligar em uma guanina, em uma citosina, e ela passe a se ligar com uma timina. Sim, Lucas, mas o que acontece? Vamos dizer assim, aqui eu tenho minha fita normal, minha fita não alterada, cadê? E aí a minha fita não alterada, ela vai ter uma... Deixa eu limpar aqui de novo. Meu Deus. Peraí. A minha fita normal, ela vai ter uma guanina e uma citosina neste ponto aqui. Vamos dizer que esta guanina, ela passe a ser uma guanina tautomérica. Então, por exemplo, quando ela sofre o processo de tautomerização, quando as fitas se abrirem para a replicação daquele DNA, aquela guanina agora, por ela ser tautomérica, ela não vai ligar com uma citosina, ela vai se ligar com uma timina. Como não existe nenhum dano aqui necessário naquele DNA, não houve uma mudança, então essa guanina alterada, coligada com a timina, ela vai permanecer logo após a replicação daquele DNA. O que vai acontecer? Quando você tiver uma nova replicação, formando duas fitas, uma fita vai ser selvagem, porque essas tautomerizações, elas não ficam durante muito tempo. Então, a guanina volta ao seu estado normal e ela volta a se ligar com uma citosina. Só que ali, enquanto ela era tautomérica, ela estava ligando com uma timina. Então, quando se separar, aquela fita que tinha a timina não vai receber mais uma timina, e sim não vai receber agora a guanina e a citosina que deveria, e sim vai receber a timina e a adenina, fazendo com que esse DNA seja um DNA mutante. Ok? Entendido, meninos, isso? Sim, não? Bora? Ô, professor, essa parte final você pode explicar de novo? Tipo assim, Posso. tem a tautomerização, mas a timina entra e como é que a adenina entra? Por que a tautomerização? Então, na tautomerização, a guanina, ela se liga, no estado normal, a guanina se liga com a citosina, não é? Sim. E aí, quando ela é tautomérica, ela deixa de ligar com uma citosina, e ela passa a se ligar com uma timina. E aí, a timina ela vai ficar incorporada. Quando esse material se dividir, uma fita que tem a guanina vai voltar a receber citosina. Estão me ouvindo melhor? Bianca, vocês estão me ouvindo? Talvez fosse porque o meu estava aberto. Tá, então estava dando retorno. Entendi. Então, por exemplo, quando você tiver agora esta fita, que vai gerar duas fitas filhas, deixa eu apagar aqui de novo, porque
Aqui, voltar. Aqui, explicação. Aqui, vamos no laser, que é melhor. Então, aqui, ó. Aqui eu vou voltando de novo, aqui o DNA normal. Então, você tinha a guanina se ligando com a citosina. Quando a guanina, ela fica na forma tautomérica, ela deixa de ligar com uma citosina e passa a ligar com uma timina. Quem reconhece ela, a enzima, a DNA polimerase, ao inserir o nucleotídeo aqui, ela não vai inserir uma citosina, ela vai inserir uma timina. E aí você vai ter a timina incorporada naquela fita de DNA, correto? Que foi formada. Quando essa fita for se dividir de novo, a guanina, agora na próxima replicação, ela volta a se ligar com uma citosina. Só que aquela timina que foi inserida por causa da guanina tautomérica, ela continua na fita. Só que ao invés, como ela continua na fita e ela não era alterada, ela não tinha nada de alterado, o que vai ser inserido aqui não é mais uma citosina e nem uma guanina, que era o que deveria, mas sim uma adenina e uma timina. Entendeu? Entendi, obrigado. Entendeu? Mas entendeu mesmo? Ficou tranquilo? Não entendi, é só que eu tô com dor de cabeça, por isso que a voz tá assim. Ah, tá. Então tá bom. Outro processo que acontece também é a desaminação. A desaminação faz com que, muitas vezes, ocorra a presença de grupos metis. Então, por exemplo, nesta região aqui, ó, nesse hidrogênio, vai acontecer uma metilação. E ao fazer uma metilação, por exemplo, de uma citosina, essa citosina, ela passa, ao ser metilada, a se ligar com uma timina. Ou, ao ela perder determinados grupos, ela pode se ligar também com uma uracila. E aí o processo é o mesmo, a mesma coisa que eu expliquei. Então, por exemplo, ao você alterar, você vai alterar o grupo mutante. Outra coisa que pode acontecer é muitas vezes a despurinação. A despurinação é simplesmente aquele nucleotídeo perder uma base. Normalmente são bases púricas. E aí, quem são as bases púricas? Guanina ou adenina. Então, por exemplo, aqui eu tenho minha fita normal. Por algum agente químico ou por algum agente físico, vai levar à presença de despurinação. Então, aquela guanina que estava aqui simplesmente sai. Ao aquela guanina simplesmente sair, quando acontece a separação das fitas durante o processo da replicação, aqui vai precisar de uma base nitrogenada. Só que não vai entrar justamente a guanina, pode entrar qualquer uma. E nesse caso, o que entrou foi uma adenina. Por aqui ter entrado uma adenina, logo depois, naquela região, vai se ligar um mutante com uma timina, levando uma alteração completa. Então, o que acontece aqui? Repetindo. Aqui eu tenho minha cadeia de nucleotídeos, né? Na região da purina, essa purina simplesmente é desprendida. E existem vários agentes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que fazem esse processo. Então, simplesmente fica sem nada. Quando fica sem nada e essas fitas se separam, basicamente pode entrar qualquer nucleotídeo errado. E aí, ao ele entrar errado, e essas fitas normalmente serem submetidas a um novo processo de separação, vai se formar um mutante, porque o errado aqui foi uma adenina. E essa adenina errada, quando for feita a fita complementar dessa fita que está errada, vai ser inserida uma timina, como se a timina fosse algo correto. Ok? Bom, quando a gente fala dessas mutações, as mutações elas podem ser classificadas também conforme... Eu vou voltar naquela parte tipo, de apúrica, de perda de quando eu falar do que causa esses processos, não se preocupem. Quando a gente fala das mutações, a gente também pode classificar as mutações conforme o efeito fenotípico. Então, o que ela vai causar de futuro? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sequência que vai levar a esse RNA mensageiro que vai levar à codificação de uma serina. Se eu trocar esse C por um T, eu deixo de ter uma serina e passo a ser uma leucina. O fato de eu ter mudado essa leitura, eu chamo essa mutação de sentido trocado, ou também chamada de missense. Por exemplo,
Se eu trocar, então aqui eu tinha TCA e aqui eu troco para TAA. Quando eu tenho TAA no meu RNA, eu vou ter um UAA, correto? O AA, a gente viu quando a gente falou na tradução, que o AA é um códon de finalização. Então, essa mudança que vai acontecer vai levar a um códon de finalização, ou seja, a proteína vai ser interrompida de ser produzida justamente por causa desse códon alterado. E aí vira um efeito fenotípico de mutação sem sentido, ou que nós também chamamos de nonsense. Essa mutação nonsense é sempre quando a mutação que eu tenho no códon leva a um códon finalizador. Mas, muitas vezes, quando eu tenho algumas mudanças, principalmente mudanças no terceiro nucleotídeo do códon, muitas vezes ele pode levar a uma mudança do códon. Mas essa mudança no códon pode levar, muitas vezes, ao mesmo aminoácido. Então, se o CA levava serina, o CG também leva serina. E aí nós chamamos essas mutações de mutações silenciosas. Por quê? Porque há uma mutação, mas essa mutação não altera a proteína que foi formada, ok? Bom, quais são os efeitos fenotípicos de uma mutação? Os efeitos fenotípicos são justamente entender o que a gente tinha visto na genética. Então, por exemplo, normalmente, quando a gente tem uma via, um produto final, vocês viram na bioquímica, você tem um precursor, esse precursor, por uma enzima, ele é convertido no intermediário, que por uma outra enzima, ele é convertido no segundo intermediário, e por uma terceira enzima, ele é convertido em um produto final. Se você tem uma alteração numa enzima, você muitas vezes pode bloquear aquelas vias. E, basicamente, o que a gente falava de azão-azinho é justamente tentando entender os mutantes que estavam acontecendo aqui. Então, por exemplo, quando a gente tem o indivíduo... deixa eu pegar aqui a minha caneta. Quando eu tenho um indivíduo... Deixa eu seguir. Um segundinho aqui, menino. Deixa eu só conectar aqui rapidinho, que eu acho que vai ficar mais fácil. É que eu estava sem o mouse, a mesa digitalizadora. Deixa eu conectar, porque agora, quando eu vou falar de letras, vai ficar muito mais fácil para a gente entender. Vou botar aqui para caneta. Então, meninos, quando a gente falava na genética de azão, eu estava querendo dizer que o indivíduo tem duas cópias do mesmo gene, indivíduo eucarioto, uma vinda do pai e uma vinda da mãe, correto? Quando esse indivíduo é azão, ele significa que ele tem o gene da sua maneira selvagem, ou seja, não foi alterado. Quando esse indivíduo tem o gene alterado, a gente chama essa mutação de azinho. Então, indivíduos que são azão, tem as duas cópias daquele gene sem nenhuma mutação. Ou seja, é um indivíduo que, em sua forma biológica, para aquela condição, ele é normal. Normal. Se esse indivíduo, ele é azinho, significa que uma das cópias do gene dele é normal e a outra foi alterada. A outra tem a mutação que eu estou falando. Então, esse indivíduo continua sendo normal. Ele é normal porque esse gene azão aqui está suprindo a função dos dois genes. Ou seja, ele está conseguindo converter o precursor em intermediário. Agora, quando o indivíduo é azinho, significa que tanto do pai quanto da mãe, ele tem um gene alterado. Ou seja, tanto um gene não é funcional, quanto o outro gene também não é funcional.
E com isso, ele não consegue converter o precursor intermediário. A gente pode ver bem esse exemplo na via da fenilcetonúria. Então, por exemplo, indivíduos que, por exemplo, não conseguem converter fenilalanina, significa que ele tem a mutação nas duas cópias da fenilalanina hidroxilase. Ele não consegue converter a fenilalanina em tiroxina. Ele não consegue fazer isso. Então, esse indivíduo tem a doença, que é a fenilcetonúria. Agora, se esse indivíduo tiver uma alteração nas duas cópias da tiroxinase, que é a enzima que consegue converter a tiroxina em dihidroxifenilalanina, esse indivíduo apresenta uma doença chamada de albinismo tiroxidase negativo, ou seja, ele não tem essa daqui. Então, ele não consegue fazer justamente a pigmentação das células, se tornando um indivíduo albino. Agora, por exemplo, se esse indivíduo tem uma deficiência nas duas cópias, ele é azinho para esta enzima aqui, que é a dihidroxifenilalanina, dihidroxifenilalanina. Não, desculpa, estou fazendo besteira. Não, desculpa, é verdade. Se essa enzima aqui, ele não consegue converter a dihidroxifenilalanina em melanina, ele também tem um albinismo, justamente porque só que ele é tiroxidase positivo. Então, nas vias que a gente estava falando, era justamente a ausência desta questão, destas enzimas, fazendo com que os indivíduos eles tenham deficiências genéticas e, consequentemente, eles tenham alguma mutação que altera. Então, tudo que a gente sabia de azão-azinho, bezão-bezinho, cezão-cezinho na genética, hoje torna mais sentido, porque hoje a gente sabe qual enzima e, principalmente, qual mutação que está envolvida. Então, por exemplo, esse aqui está bem claro. Então, aqui eu tenho uma família. Então, eu tenho cadê? Eu tenho, uma mãe e eu tenho um pai. A mãe é azão-azinho, o pai também azão-azinho. Ou seja, eles têm uma cópia do gene sem mutação, uma cópia do gene com mutação, cada um deles. Quando eu faço o cruzamento entre eles, eu tenho azão-azão, ou seja, é uma pessoa que tem a capacidade de produzir melanina. Eu tenho dois indivíduos, azão-azinho, que são indivíduos que também vão ter a capacidade de produzir melanina. Por quê? Porque eles têm um gene que é normal, mas eles têm um gene que é alterado. E esse gene normal consegue produzir e converter a tiroxina em melanina. Esse indivíduo que tem as duas cópias já consegue fazer tranquilamente. Ou seja, os dois genes dele, aqui, conseguem fazer esse processo. Agora, este indivíduo que recebeu azão-azinho, ele recebe as duas cópias alteradas. E ao receber as duas cópias alteradas, ele não consegue converter a tiroxina em melanina. E aí, então, ele tem a característica que é o albinismo. Albino. Ok? Entendi. Ô, professor, Oi. casos de tom de pele, por exemplo, uma pessoa negra e uma pessoa branca. O gene que determina a cor da pele é tipo uma enzima que vai produzir melanina também, ou como é que funciona? Lembra que eu falei para vocês que a cor da pele é por uma característica acumulativa? Lembra? Eu lembro, Então, mas tipo assim, em caso funcional, o gene, ele produz tipo uma enzima que faz produzir mais melanina, ou como é que é? não, aí é um conjunto de 3 proteínas que, somada a elas, você vai ter o efeito acumulativo. Então, quanto mais... Então, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Então, lembra que era azão, bezão,
Bzão, Czão, Czão. E esse indivíduo, nessa característica, ele apresentava a cor da pele negra. Então, o que eu tenho? Eu tenho 3 conjuntos de proteínas que vão estar juntando para dar essa característica acumulativa. E aí, por exemplo, se eu tinha, por exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e Czinho, Czinho, esse indivíduo, geneticamente, ele era chamado de mulato claro. Por quê? Funcionalmente, aqui, eu só tenho 2 proteínas, entendeu? Então, o conjunto dessas 3 proteínas que vão levar à acumulação de melanina na célula. Então, é diferente de converter a melanina, que acontece no albinismo, do acúmulo. Então, são 3 proteínas que vão estar ligadas à via do acúmulo da melanina na pele. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Então, você precisa do conjunto das 3 para poder acumular. Então, quanto mais funcional, quanto mais genes você tem, você vai tendo, então, mais pigmentação. Quanto menos genes funcionais você tem, você vai tendo menos pigmentação. Entendeu? É isso. A mesma coisa é no nanismo. No nanismo é um dos receptores que também converte a tirosina, só que ele está relacionado não mais à questão do albinismo, mas sim o crescimento dos fibroblastos. Então, a mutação dupla nesse processo, que é simplesmente a troca de uma guanina na posição 1138 do gene, então lá do começo tem o nucleotídeo 1, o nucleotídeo 1138, ele é trocado de uma guanina por qualquer outro nucleotídeo, leva, então, à formação do nanismo, onde você não tem o crescimento dos fibroblastos e você não vai tendo o crescimento ósseo, levando, então, ao que é o nanismo. Ok? Bom, já vimos os efeitos fenotípicos, agora vamos falar sobre os agentes causais. Então, os agentes são as substâncias que levam aqueles processos iniciais. Então, é esses processos que eu tinha falado aqui, da natureza molecular. Então, quais são as substâncias que levam à automerização? Qual substância leva à desaminação? Quais substâncias que levam à depurinação? Então, um desses agentes causais são, muitas vezes, algumas substâncias, como, por exemplo, agentes alquilantes, como, por exemplo, gás mostarda, como, por exemplo, bromoacil, que são substâncias que são utilizadas em pigmentos e, muitas vezes, são utilizadas na indústria, que podem levar esse processo. Por exemplo, as acridinas, elas também levam esse processo. Eu não sei se vocês, na casa de vocês, ainda tem, porque foi proibido. Muitas casas, antigamente, tinham telhados de amianto. E esses telhados precisaram ser eliminados, porque o amianto é uma acridina. E o amianto leva, muitas vezes, a um processo de tautomerização nas células, levando, muitas vezes, a mutações. Então, existem vários agentes causais, que podem, por exemplo, ser análogos de base. O que é um análogo de base? É uma substância que é introduzida no indivíduo, que ao invés de entrar a timina, entra ela. E ao ela entrar, altera totalmente aquele indivíduo. Quando a gente usa os análogos de base? A gente usa principalmente quando a gente usa os antivirais. Então, vocês vão ver na microbiologia, quando o Guilherme falar de vírus, que essas drogas antivirais, como, por exemplo, o AZT, que faz parte do coquetel, do HIV, elas são drogas que, ao invés de elas agirem sobre a molécula do vírus, elas agem sobre o DNA. Como que elas agem pelo DNA? Então, por exemplo, é como se eu tivesse o vírus aqui, e aí este vírus tivesse, por exemplo, essa conformação de DNA. Então, ela tem esse G, esse A e esse C, que fosse a sua forma normal. Quando essas bases se separam para o vírus se multiplicar, vai ser inserido, muitas vezes, uma substância que foi um análogo de base, como, por exemplo, o bromouracil. É uma substância que o bromouracil, ao invés de se ligar com uma adenina, como uma uracila faria, ela passa a se ligar com uma guanina. E ao ela se ligar com uma guanina, ela vai fazer com que o vírus monte suas partículas erradas. Então, ao ela aqui, ó, ser inserida, ao invés, quando ela for separada,
ao invés de se ligar uma uracila, que é o que se ligaria, uma uracila, que é uma coisa, uma timina, que é algo que se ligaria aqui, como acontece nesse processo, essa bromuracil, ela se liga com uma guanina, ou seja, o vírus que vir deste processo é um vírus errado, ele é mutante, e ele não consegue montar sua nova partícula viral. Então, a gente usa muito essas substâncias para combater vírus. Justamente porque é um análogo de base, por isso que não se dá para muita coisa antiviral. Então, por exemplo, muitas diarreias que a gente tem são causadas por vírus. E aí a grande maioria dos médicos fala, não, é só uma virose, e não passa nada para o vírus. Justamente porque a gente só trata vírus quando são coisas mais sérias, porque esse análogo de base pode levar a problemas, por exemplo, de fígado, justamente porque ele pode causar danos ali de inserção na molécula do hospedeiro também. A mesma coisa quando a gente entra em contato com um agente oxidativo, como, por exemplo, deixa eu ver, quando a gente tem, por exemplo, muito estresse. Então, quando a gente tem estresse, a gente começa a produzir muitas substâncias oxidativas no nosso corpo. E essas oxidações, ela faz com que a guanina, ela pode ser alterada para uma 8-oxo-7,8-dihidroxi... Eita! Vamos de novo. 8-oxo-7,8-dihidrodesoxiguanina. Aê! Parabéns! E aí, essa guanina, ela deixa de se parear com uma citosina e ela passa a se parear com uma adenina. Quando a gente tem esses radicais formados nesse processo, praticamente, vou pedir para o soletrando, foi super difícil fazer esse processo, vou pedir para Luciano Huck mesmo, você pode pedir para ele uma maneira de explicar, eu esqueci como é que ele falava mesmo. Então, você tem, por exemplo, muito esses radicais sendo formados. A aplicação da frase, exatamente. Eu queria que o rapaz falasse a aplicação dessa frase nesse processo, que eu queria ver se ele conseguisse. Bom, então, todos esses processos de formação de radicais, eles vêm, por exemplo, do cigarro, não sei se tem alguém que fuma aqui, ele vem, por exemplo, de radiação, ele vem do excesso de luz UV, então, o dia que você não usa protetor solar, ele vem do próprio metabolismo da célula, ele vem, por exemplo, do excesso de inflamação, ele vem da poluição, e esses radicais levam à formação desse tipo de mudanças, e essas mudanças podem levar a mutações. Então, por que o número de câncer tem se aumentado cada vez mais? Principalmente pelos hábitos da nossa população. Então, muitas coisas, o pessoal até antigo fala assim, antigamente eu comia pão com gordura e não servia para nada, hoje tudo está matando. Justamente porque a gente mudou os nossos hábitos, a gente vive num ambiente muito mais poluído, a gente está muito mais próximo à produção de gás carbônico, cada vez mais, a produção de radiação, e tudo isso vai levando a danos no nosso material genético. É por isso que cada vez mais vem se falando de uma alimentação baseada em antioxidantes. Então, é uma alimentação baseada principalmente nessas substâncias mais amareladas e avermelhadas para a alimentação, porque essas substâncias têm uma série de substâncias que impedem esse processo. Tudo bem, a gente não vai conseguir mudar os hábitos a gente não vai conseguir fazer com que a população deixe de produzir gás carbônico, não vai conseguir mudar com que as fábricas estejam aí. Mas se a gente tentar, por exemplo, introduzir substâncias antioxidantes na nossa alimentação, é cada vez melhor, porque justamente essas substâncias ajudam a evitar com que esses processos aconteçam. Outra coisa que é bastante utilizado, que causa bastante mutação, é algo que a gente usa muito na biologia molecular, que se chama brometo de etídio. O brometo de etídio é uma substância que vai ter a capacidade de intercalar o DNA. Então, ele vai se ligar aqui nas ligações entre as bases nitrogenadas.
A gente usa muito quando a gente faz PCR. Então, essa PCR, quando a gente quer ver as bandas de DNA, a gente está vendo nada mais do que aqui, do que o bromedetídeo intercalado ao produto da PCR. E aí eu consigo ver, quando eu uso uma luz UV nesse processo, e eu consigo ver o dano de DNA ali também. E aí, essa substância, ela tem uma capacidade de causar mutação. Inclusive, eu contei na turma da engenharia genética, vou contar para vocês também. O professor de vocês já sofreu um grande acidente com brometo de etídeo. Eu estava no mestrado, eu trabalhava muito com detecção de micro-organismos por PCR, e aí eu estava corando um gel. Então, eu tinha feito meu gel para fazer essa detecção, exatamente como que está aqui, e estava passando com uma bacia, com uma Tupperware com brometo de etídeo, uma solução com brometo de etídeo, que eu ia colocar meu gel nessa solução, e ia deixar por 30 minutos, e depois eu ia ler meu gel, como a gente lê aqui. No entanto, a porta do laboratório, antigamente, não tinha um vidro. Não tinha um vidro, que é o ideal, que, como acontece no IMS, tem aquele vidro que você consegue ver quem está passando. E aí, no que eu estava passando, a minha colega do laboratório abriu a porta. No que ela abriu a porta e bateu a vasilha, e a vasilha derramou toda em mim. E aí foi o desespero no laboratório, porque, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí, a solução, o brometo de etídeo, ele vai degradando com a luz. Então, a solução que a gente foi fazendo foi, primeiro, a minha roupa foi toda jogada fora. Assim, o pessoal que morava próximo providenciou roupa para mim. E aí, a minha roupa foi jogada fora. E aí, eu ficava tomando banho. E aí, usava a roupa nova, claro. E ia colocando bastante luz. Ficava com uma lâmpada branca em cima de mim. E aí, para saber se o brometo de etídeo ainda estava presente, colocava a luz UV. Essa luz UV, que é essas luzes de festa que a gente usa para festa, que ilumina o branco. E aí tinha um colega que morava perto, que era DJ, e aí a gente entrava numa sala, fechava tudo, e aí acendia aquela luz, via se eu estava luminoso, porque eu fiquei realmente luminoso da mesma maneira que essas bandas aqui. E aí ia, tomava banho e aplicava. Ia, tomava banho, eu acho que foi umas 6 vezes, até que no final eu consegui, mas mesmo assim eu ainda fui para o hospital e tomei carvão ativado. Fiquei tomando carvão ativado durante 24 horas. Não doeu nada não. Porque na verdade você não sente, só tá marcado o Alpes. Assim, só tá com a pele marcada. Eu tava fluorescente, pra vocês terem ideia. Eu tava com o meu peito todo fluorescente, da mesma maneira que essa banda. Da mesma maneira, porque ele liga no meu DNA, na minha célula. Então, para sair, aí eu precisava... Primeiro, eu tomava banho para tirar o resto, ficava um tempão, porque lá na USP tem uma estrutura toda... uma estrutura toda de banheiro, então eu tomava banho lá, e aí lá mesmo eu vinha com uma luz branca e ficava com essa luz branca mais ou menos meia hora. Aí depois que eu ficava com essa luz branca meia hora, eu colocava uma roupa, na verdade eu colocava um jaleco só, e aí ia para um lugar para ver que tinha a luz UV. Aí via se estava brilhando, aí havia alguns pontinhos ainda brilhando, aí voltava, tomava outro banho, esfregava bastante, mais um tempão de luz, e aí depois eu ver, até que desapareceu. Aí para se remediar e não ter nenhum problema, fui para o hospital, e aí eu tomei carvão ativado para eliminar qualquer substância tóxica que pudesse ter entrado na minha corrente sanguínea. Mas deu tudo certo. Nunca tive nada, não sei. Não sei se eu sou normal. Eu acredito que sim, mas eu acho que acho que não foi nada, não. Bom, outra coisa que pode levar, por exemplo, à desaminação, lembra que é a troca, por exemplo, de grupos aminas. Muitas vezes substâncias como toxinas, como aflatoxinas. Essa aflatoxina, ela muitas vezes vai levar esses processos de mudanças de desaminação, fazendo com que os nucleotídeos alterem. Você deve me perguntar, Lucas, a aflatoxina, nunca ouvi falar de aflatoxina, mas eu garanto que vocês já entraram em contato com um pouquinho... Professor. Oi? Aquela PCR que você mostrou é em tempo real ou... Não, essa é a convencional.
Essa daqui é a convencional. Então, a gente faz o PCR, depois que a gente faz o produto PCR, a gente aplica no gel e submete a uma eletroforese. E aí você vê a banda se o seu produto foi amplificado. Então, aqui, por exemplo, meu gene foi amplificado aqui, entendeu? A PCR em tempo real, a gente não precisa fazer essa parte, por isso que muitas vezes ela é muito mais segura do que a PCR convencional. Então, por exemplo, a aflatoxina que faz essa desaminação é algo que vocês já entraram em contato, tenho certeza, principalmente aqui no Nordeste. Nossa, Lucas, por que no Nordeste? Porque você está xingando a gente? Não, não estou xingando vocês. Mas, aqui no Nordeste, você tem o hábito de comer amendoim cru. E dentro do amendoim, você pode, se ele estiver cru, você pode ter fungos, que são fungos que a gente chama de endofíticos, que ficam dentro da semente do amendoim, e ele pode produzir aflatoxinas, como, por exemplo, o fungo Aspergillus flavus. E muita gente no Nordeste tem problema de intoxicação, porque tem o costume de comer o amendoim cru. Se você cozinhar o amendoim e se você assar o amendoim, essas toxinas elas são degradadas. Mas, muitas vezes, se a pessoa não come, ela tem danos, principalmente danos hepáticos, graves problemas hepáticos, porque lá no fígado você vai ter essas mudanças. Então, a adenina, ela sofre o processo de desaminação, fazendo com que ela se torne o que nós chamamos de hipoxantina, e a hipoxantina, ela não liga mais com uma timina, como a adenina faria, ela começa a ligar, então, com uma citosina. O própria aflatoxina, ela faz o processo de desaminação. Então, lembra aquela questão que a guanina, ela se perde? Ela também faz esse processo. E ela está relacionada justamente a este fungo aqui, que é este fungo, que é o Aspergillus flavus, porque ele cresce no interior do amendoim, e ao ele crescer no interior do amendoim, o exterior do amendoim está normal, normalíssimo, e dentro do amendoim ele produz a aflatoxina. E aí, o número de taxas de câncer de fígado na população nordestina está justamente ligado a este processo. A aflatoxina só cresce no amendoim? Não, ela cresce também em outras oleaginosas. Mas a gente tem mais essas outras oleaginosas comidas cruas com amendoim. Então, é muito difícil as pessoas comerem outras oleaginosas, como nozes. Normalmente, quando a gente compra nozes, castanhas, elas já vêm torradas. As pessoas raramente comem crua. Atualmente, você está tendo, algumas alimentações, então, principalmente o pessoal os veganos, eles usam muito a castanha crua. E aí tem se visto também em veganos uma taxa de intoxicação por causa de aflatoxina, justamente porque eles batem a castanha crua para fazer uma manteiga, para fazer um queijo, eles não cozinham, e aí isso você pode ter a presença do fungo e dessa toxina. Vocês vão ver isso bastante com o Guilherme. Outra questão que pode causar essas mutações também são as radiações. Então, por exemplo, a radiação UV, então, hoje eu fui lá para a praia, peguei um final de semana, fugi do Covid e fui lá para a praia tomar um sol. Eu não gosto de passar protetor solar porque me dá espinha, nananana. Mas aí, o que acontece? A gente já viu várias vezes que dentro da luz, né, você tem uma faixa que é relacionada à luz UV. E essa luz UV, ela pode levar a danos em bases como citosina, levando a citosina a ser um hidróxido de citosina. A timina, muitas vezes quando você tem duas timinas, elas se ligarem e formarem o que a gente chama de dímero de timina. E ao fazer essas questões, você vai levar a danos justamente na molécula de DNA. Por isso que o excesso de radiação pode levar a câncer de pele, justamente por causa dessas duas alterações, tanto das citosinas
quanto das timinas também, principalmente quando as timinas elas estão juntas. Então, você tem uma sequência de timinas, T, 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 naquela sequência no teu DNA. Então, quanto maior, e aqui foi um estudo que eles fizeram com Drosophila, quanto maior a radiação UV que esses indivíduos eles entravam em contato, maior eram as taxas de mutações. E dependendo da taxa, o indivíduo vai à morte muito rápido. Então, não sei se vocês já viram aquela série Chernobyl. Aquela série Chernobyl, você pega as primeiras pessoas que entraram em contato direto com a usina, elas morrem em dias, em horas, por causa do excesso de dano que vai acontecendo naquela célula, como se aquela célula queimasse, porque altera tanto a molécula do DNA que você tem aquela célula vai se degenerando, ela vai deixando de ser funcional. E aí fica parecendo quase que uma queimadura, é como se a célula toda degradasse. Por quê? Porque aquele DNA não produz nada mais. Então, você não tem nada de funcionamento. Então, pelo excesso de mutação. Então, quando a gente fala dos raios, o UV, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, muda também a camada lipofílica do indivíduo. Por quê? Porque aquela camada lipofílica, o Alves, ela precisa ser constantemente recomposta. E aí, quando você dana o DNA, ótimo, você causa um dano ao DNA, você tem a degradação da questão lipofílica pelo calor da radiação, mas você também tem porque você não consegue reconstituir. Entendeu? Porque o DNA, a via de fosfolipase está degradada, porque o DNA foi todo degradado naquele material. Então, gente, quando a gente fala da radiação, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque a gente tem a camada de ozônio, que está lá na estratosfera, ela bloqueia os raios, mas existem alguns raios, principalmente os raios UVA e UVB, que eles conseguem passar. O UVA passa na sua integridade, o UVB, que é mais danoso, ele é um pouco filtrado, mas mesmo assim ele passa. Então, a gente precisa utilizar constantemente o uso de protetores solares, porque esses protetores solares vão impedir que esses raios atinjam a nossa pele. Então, não só numa condição de ir para a praia, mas numa condição do dia a dia, hoje em dia, tem sido cada vez mais utilizados. Então, quem vê essas coisas de saúde de pele, de beleza, sabe que antigamente, nos anos 80, 90, o que era preconizado era aquela pele morena, as pessoas que achavam que aquela pele muito bronzeada, ela estava ligada a uma questão de saúde. Hoje a gente sabe que não, porque aquilo leva um envelhecimento da pele muito grande, justamente por causa de danos nas moléculas, além do fato de levar ao câncer de pele. É tanto que esta radiação de luz UV, a gente também utiliza para o laboratório. Então, o Guilherme deve ter mostrado para vocês, eu vi que ele fez um vídeo lá dentro do laboratório da microbiologia, eu vi o dia que ele estava gravando, ele deve ter mostrado para vocês essas cabines, que são essas cabines de fluxo laminar, ou cabine de segurança biológica. Então, é uma cabine que, antes da gente começar a trabalhar, a gente acende essas luzes UV. E eu acho que quem está fazendo microbiologia, eu acho que esses dias você deve ter tido essa questão de descontaminação de micro-organismos, de controle de crescimento microbiano. Então, essa radiação que bate nessa luz, nessa cabine, essa cabine está fechada, claro. Então, essa cabine fechada, e aonde essa luz ela toca, ela simplesmente leva à degradação do micro-organismo, porque ela leva à formação de dímeros de pirimidina. E como os micro-organismos se multiplicam muito rápido, então leva a micro-organismos totalmente alterados. Da mesma maneira, se a gente quer causar uma mutação, que eu quero entender uma mutação no micro-organismo, eu posso tentar causar mutações pela formação de UV, pela luz UV. Mas a gente usa no laboratório justamente para descontaminar esse local, porque aí eu posso levar minhas amostras, minhas placas que já estão estéreis, todo o meu material estéreo, e através de um fluxo diário eu conseguir trabalhar dentro daquele ambiente, que é um ambiente totalmente estéreo. Então, para vocês verem como a gente consegue utilizar essa radiação para descontaminar. Então, não é o mesmo comprimento de onda que chega via luz solar, mas aquele comprimento de onda chega a passar. Então, a gente tem que ter muito cuidado contra o sol, ok?
Bom, meninos, na próxima aula a gente vai falar de reparo de DNA. A gente agora viu os danos que são causados, como que eles são causados, e claro que a gente tem que ver como que as nossas células lutam para tentar reparar qualquer dano que foi feito. Por quê? Porque se a gente não tivesse esses danos, esses reparos de dano de DNA, ou a gente estaria extremamente evoluído, uma coisa meio X-Men, ou a gente estaria morto, ok? Ou a nossa espécie teria acabado. Então, segunda-feira, a gente vai falar sobre reparo de DNA, e na terça-feira a gente fala sobre recombinação de DNA, tá bom? Alguma dúvida, meninos? Deixa eu descartar aqui. Alguma dúvida sobre esse processo, sobre a aula? Tá tranquilo? Então, ótimo. Então, bom restante de semana, meninos. Deixa eu parar aqui a gravação. Bom restante de semana. Daqui a pouquinho eu coloco essa aula lá no Google Class.